Olá! Vamos então iniciar o estudo da reforma trabalhista? Então vamos. Primeiramente, é importante saber minimamente como surgiu a Lei 13.467 de 2017. Essa lei surgiu através do projeto de lei número 2787 de 2016 na Câmara dos Deputados e seguiu o trâmite comum de uma lei ordinária, tendo sido submetida à aprovação na Câmara, que foi a casa onde se iniciou o processo legislativo, encaminhada ao Senado Federal, que foi a casa revisora do Congresso nesse caso, e como não sofreu emendas, foi diretamente encaminhada ao Presidente da República, que sancionou na íntegra o texto da lei. Desde a propositura desse projeto de lei, houve forte resistência de setores da população, sobretudo os sindicatos, segundo os quais a reforma seria um verdadeiro desmonte de direitos trabalhistas e uma afronta a direitos básicos dos trabalhadores, conquistados a duras penas ao longo da história. Por outro lado, os defensores da reforma sustentaram se tratar de uma modernização necessária, já que a CLT é de 1943, e era preciso, então, que a lei fosse adaptada a novas realidades no mundo do trabalho. Inclusive, na ementa do projeto de lei consta que o escopo dessa lei é adequar a legislação às novas relações de trabalho. Muitas manifestações populares ocorreram em todo o país, mas ao final o projeto foi aprovado sem emendas ou ressalvas nas duas casas do Congresso e seguiu então para o presidente dar a sua sanção ao veto. A sanção do presidente se deu em 13 de julho de 2017 e com uma vacatio legis de 120 dias, essa lei entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Como a CLT é um diploma normativo que agrega tanto normas de direito material quanto normas de direito processual em matéria trabalhista, o mais correto tecnicamente é que haja aplicação imediata nos processos em curso apenas no que tange às regras processuais e quanto aos atos praticados após o dia 11 de novembro. Mas essa não é uma posição unânime no Judiciário. Inclusive, nós veremos no final desse curso uma decisão com posicionamento interessante sobre a aplicabilidade da nova norma processual a um processo distribuído antes da entrada em vigor da reforma trabalhista. Outra controvérsia importante que surgiu com a publicação da Lei 13.467 é a sua aplicação aos contratos em curso na data da entrada em vigência, isto é, aqueles empregados admitidos antes do dia 11 de novembro de 2017 com contratos vigentes nessa data. Aliás, é importante que vocês acompanhem o que o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho vai decidir a respeito de diversos aspectos relacionados às alterações legislativas introduzidas pela reforma trabalhista. E também desses dois temas que eu falei agora há pouco, aplicabilidade aos processos em curso e aplicabilidade aos contratos de trabalho em curso. No dia 6 de fevereiro desse ano, aconteceu uma sessão do Pleno, mas ela foi suspensa pelo então presidente Visgranda Martins Filho por conta de um questionamento da Comissão de Jurisprudência sobre a constitucionalidade de um artigo da nova CLT, o artigo 702, que estabelece procedimento próprio do tribunal para revisão e alteração de súmulas. Esse dispositivo seria inconstitucional porque conflitaria com o artigo 99 da Constituição Federal, que assegura autonomia administrativa aos tribunais. A sessão ainda não tem nova data para acontecer. O Pleno vai ter que decidir sobre a constitucionalidade desse artigo primeiro para depois seguir com os outros temas da reforma. Mas é bom a gente ficar antenado com esse julgamento que pode alterar muita coisa. Bom, enquanto essa celeuma sobre a aplicabilidade da lei acabou sendo resolvida com a edição da medida provisória 808 de 2017. Explico. O texto aprovado no dia 13 de julho sofreu alterações já 3 dias após a entrada em vigor da nova lei. No dia 14 de novembro de 2017, foi editada pelo Presidente da República a medida provisória número 808, que alterou 16 artigos da Lei 13.467 em diferentes e importantes temas, como nós vamos ver ao longo do curso. O artigo 2º dessa MP estabelece a aplicação integral da Lei 13.467 aos contratos vigentes. A expressão integral quer dizer que deve incidir tanto a regra favorável ao trabalhador como a regra desfavorável, isto é, toda a reforma é aplicável aos contratos vigentes no dia 11 de novembro. Assim, enquanto estiver vigente a medida provisória 808, aplicam-se todas as novas regras aos contratos de trabalho em curso. Um detalhe importante é que o prazo de vigência dessa MP foi prorrogado por mais 60 dias. Ela perderia a vigência no dia 22 de fevereiro desse ano, mas no dia 20 ocorreu a prorrogação, então ela está valendo até abril desse ano. E o que pensam os juristas sobre todas essas alterações legislativas em matéria trabalhista? Bom, isso divide opiniões. Grande parte da magistratura do trabalho é totalmente contra a nova CLT, sustentando a inconstitucionalidade de diversos dispositivos e declarando resistência à sua aplicação. Para muitos juízes, a reforma trabalhista retira direitos dos trabalhadores, bem como restringe a atuação dos próprios magistrados.
Já em outubro de 2017, antes da entrada em vigor da nova lei, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, divulgou enunciados orientando os associados a não aplicarem integralmente as mudanças da reforma trabalhista. Por outro lado, há juízes que se declaram totalmente favoráveis à nova legislação. Inclusive, já estão aplicando-a na íntegra, conforme determina a medida provisória 808. Acredita uma parcela da magistratura que as novas regras irão barrar ou diminuir as chamadas demandas aventureiras na Justiça do Trabalho, diminuindo assim o número de processos e aumentando a qualidade dos julgamentos, além de acelerar as tramitações. Recentemente, eu escrevi um artigo relacionado a esse tema que foi publicado pelo Justificando, que é o portal jurídico do periódico Carta Capital. Quem tiver interesse, eu envio o link, é só me pedir. Na advocacia também não há um consenso sobre a Lei 13.467. A Ordem dos Advogados do Brasil repudiou formalmente o regime de urgência na aprovação da lei no Congresso, bem como apontou diversas inconstitucionalidades no seu texto. Naturalmente, entre os advogados, a advocacia patronal vê a reforma trabalhista de forma muito positiva, enquanto os advogados que militam pelo empregado a veem como um grande retrocesso em termos de direitos dos trabalhadores. Para quem se interessar por essas diferentes opiniões sobre a reforma e quiser ler mais a respeito, é só me procurar que eu posso encaminhar uma série de artigos com posicionamentos diversos e análises de vários ângulos, para vocês ficarem por dentro e poderem formar sua própria opinião sobre o assunto. É isso, pessoal. Daqui para frente a gente começa a estudar ponto a ponto as principais alterações da CLT. Até já!